Bom, pessoal, a gente vai começar a estudar a parte de lógica sequencial, tá? Talvez vocês tenham visto alguns dos tópicos que a gente vai abordar aqui nessas duas primeiras semanas. Mas basicamente a gente vai começar discutindo os elementos de memória, que são os LETs e flip-flops, tá? E as características principais dos mesmos. E obviamente, eventualmente vão surgir dúvidas que vocês vão tirando comigo depois, tá? Bom, vamos lá, tá? Primeiro a gente vai começar abordando os LETs. Basicamente, pessoal, quando a gente sai da parte de lógica combinacional, que foi o foco da disciplina anterior de vocês, tá? E parte para a parte de lógica sequencial, a grande diferença se dá justamente pelo fato de a gente ter um elemento que é um elemento básico de memória, tá? E esse elemento básico de memória nos circuitos digitais é chamado de LET, tá? Na prática, o LET nada mais é do que um conjunto de portas ligadas com realimentação. Vocês estão vendo aqui na parte inferior a montagem do LET SR, no caso utilizando portas não E, tá? E é justamente essa realimentação que vai nos produzir a característica de memória desse circuito, tá? LETs também são conhecidos como dispositivos biestáveis, tá? Depois a gente vai estudar um outro tipo de dispositivo que é chamado de astável, em razão das características temporais dele, tá? Dizer que um dispositivo é biestável significa dizer que ele possui dois estados que são estáveis, dois estados de operação que são válidos, tá? E também é conhecido como multivibrador, tá? Tipo básico de LET que a gente trabalha é o LET chamado LET SR, tá? As letras S e R vêm do fato do S significar set, setar, e o R significar reset, resetar, tá? E eles tanto podem ser construídos com portas não E ou com portas não OU, tá? Então aqui a gente, de novo, estamos vendo aqui a figura básica, o circuito básico do LET SR com portas não E. Vocês notem que além das entradas S e R aqui presentes, vocês vão ter duas saídas, né? A saída que a gente chama de saída normal ou saída Q, e a saída aqui é barrada, tá? Então a gente vai ter as duas situações presentes, tá? E essa saída aqui essencialmente vai poder assumir os valores 0 ou 1, tá? Pelo menos isso é o desejável, né? Se elas assumirem outros valores, a gente vai ver que muitas vezes vão ser condições indesejadas de operação, ok? Com portas não ou, vocês notam que o circuito em essência é o mesmo, tá? Vocês estão vendo aqui que o LET SR, vocês têm uma realimentação aqui da saída Q para a porta lógica inferior e uma realimentação da saída que é barrada para a porta lógica superior, e com o mesmo comportamento é observado aqui com a montagem do não ou, tá? Vai ter uma pequena diferença aqui em relação ao comportamento dele em termos de tabela verdade, tá? Mas a operação básica em si é a mesma, tá? A gente vai analisar o LET usando portas não E, tá? Mas a operação com portas não OU ela pode ser obtida pelo mesmo raciocínio que eu vou abordar aqui com vocês, bastando, obviamente, seguir a tabela lógica da não OU, certo? Aqui, inclusive, eu vou talvez introduzir, mas primeiro vamos ver a explicação, talvez introduzir aqui o uso do simulador DIDS, tá? Justamente para mostrar inicialmente para vocês o comportamento desse circuito, mas por enquanto vamos seguir com a explicação normal, tá? O LET SR, quando usa portas não E, ele é um dispositivo ativo baixo, ou seja, a ação das entradas set e reset ocorre quando as entradas em questão estão em nível lógico baixo. Então, só relembrando, né? Basicamente, em termos de acionamento de circuitos digitais, nós podemos ter os dois comportamentos. O meu circuito pode ser um circuito ativo alto, ou seja, a entrada em nível alto, ou traduzindo melhor, a entrada com valor 1, ela aciona o meu circuito, mas da mesma forma o meu circuito pode ser um circuito ativo baixo, ou seja, a entrada em nível baixo, ou seja, zero, né, ela ativa o meu circuito. Quando eu construo o LET com portas não E, o S e o R eles são ativados no zero, tá? Ou seja, quando o S for igual a zero, eu vou setar o meu LET, ou quando o R for igual a zero, eu vou setar o meu LET. A diferença entre o circuito construído com portas não E e com portas não OU reside justamente no fato que no caso das portas não OU a gente vai ter um ativo alto, tá? Ou seja, o S teria que ser 1 para setar e o R teria que ser 1
para setar, tá? Mas na prática, em termos de operação, eles desenvolvem a mesma operação. Então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai fazer a análise de todos os comportamentos possíveis do LED, tá? Mas você sempre tem que lembrar que esse é um circuito de memória. Se ele é um circuito de memória, a gente pode assumir que esse circuito tem armazenado dentro dele um certo valor. E já vai aí um dos princípios peculiares da utilização tanto de LEDs quanto de flip-flops. Tá? A priori, nós não conhecemos o valor inicial armazenado nesse circuito. Quando eu alimento esse circuito, eu não tenho a noção do que existe lá dentro. Tá? Pode estar armazenado naquele instante 1, pode estar armazenado naquele instante 0. Tá? Então eu vou assumir para minha análise um valor inicial armazenado no meu LED. Então, por exemplo, né, a gente pode começar a discussão pressupondo que o S é igual a 1, o R é igual a 1 e a saída, ou seja, o valor armazenado no meu LED inicial é o valor 1. Notem que quando o S está com valor, está com nível alto e quando o R está com nível alto, como exibido aqui, eu não tô nem setando nem resetando, né? Porque, de novo, quando o LED é construído com portas não E, ele é de comportamento ativo baixo. Tá? Mas igual a gente vai analisar todas as variantes possíveis. Tá? Então, pessoal, assumindo essa primeira situação, tá? S igual a 1, R igual a 1. O que vai acontecer no nosso circuito quando a gente parte do pressuposto que a saída aqui é igual a 1? Então, nessa situação, pessoal, vocês poderiam aqui assumir diferentes valores presentes no meu circuito. Tá? E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Seria interessante, mas aqui a gente não tem o quadro, infelizmente, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês e discutindo aos pouquinhos como é que vai se comportar esse circuito, tá? Só um segundinho. Bom, eu abri aqui o simulador, o DIDS, para conseguir exibir para vocês de uma forma um pouco mais rápida aqui o comportamento do circuito e mostrar aqui os valores que a gente está observando, tá? Então, né, essa é a situação inicial lá que estava sendo exibida na nossa lâmina, né? Ou seja, eu tenho aqui o S igual a 1, o R igual a 1 e valor inicial armazenado 1. Maravilha. Bom, até deixa eu mostrar aqui título de curiosidade para vocês, porque isso é importante para vocês também compreenderem o comportamento do circuito. O que acontece quando eu inicio a simulação? Não se preocupem agora com o simulador em si, se vocês não conhecem ele, tá, pessoal? Porque depois eu coloco um vídeo introdutório aqui do uso desse simulador, muito embora ele seja relativamente simples, tá, em termos de uso. Então vocês estão notando aqui que eu estou saindo da situação S igual a 1, R igual a 1, né, e vou rodar aqui a minha simulação. Tá? Rodei a minha simulação e o que vocês notam aqui? Vocês estão notando que o DIDS me mostra um comportamento que busca reforçar justamente aquele aspecto que eu havia introduzido ali antes. Né? Quando eu inicio, vou iniciar aqui de novo, né? Quando eu inicio o meu circuito, eu não tenho noção do que está sendo armazenado aqui dentro. Então vocês podem ver que o que é que ele está me indicando que ele não conhece, que o que é barrado ele não conhece, que consequentemente as realimentações ele não conhece. Tá? Então para eu conseguir chegar naquela situação do Q1 e do Q barrado 0, eu tive que forçar o set do meu LED. Tá? Então forcei o set, agora volto ali para a situação S igual a 1, R igual a 1. Então o que a gente tem aqui? Nessa situação nós temos aqui na porta G1 a entrada S com valor 1 e a realimentação da porta G1 vindo lá do Q barrado, e vocês estão notando aqui pelo símbolo em preto, né, que vocês estão vendo aqui, está com valor 0. Então quais são os valores que a gente tem na entrada dessa porta G1? 1 e 0. Tá? 1 e 0 dá 0 e 0 barrado, já que é uma porta não E, me resulta no 1. Então isso daqui está de acordo com o que a gente está vendo aqui na saída. Né? Então eu tenho aqui na entrada S1, na entrada aqui barrado aqui eu tenho 0, como resultado aqui da porta não E eu produzo 1. Vamos analisar agora a porta G2. Minha entrada R igual a 1, minha entrada Q, que está sendo realimentada aqui para baixo, vocês estão vendo aqui com azul, né, o nível do sinal, também é 1. 1 e 1 dá 1, que invertido aqui em razão de ser uma não E, me produziria o 0. Então o que eu estou querendo dizer para vocês com essa situação? Basicamente eu estou afirmando que na situação onde eu tenho a minha saída 1 e as minhas entradas SR em nível alto também, eu tenho uma situação de comportamento estável. O meu circuito não vai mudar nem o valor do Q, nem o valor do Q barrado enquanto essa situação persistir. Tranquilo? Segundo cenário que eu poderia ter é quando a minha saída está em 0. Né? Então zerei ali a minha saída e levei de novo as minhas entradas S, R a 1. Então de novo,
Liguei o meu circuito, por coincidência pressuponho que o meu circuito está com valor inicial armazenado 0. Vamos fazer o mesmo procedimento de análise. Minha entrada S igual a 1, minha entrada Q barrada, que vocês estão vendo aqui na direita, realimentado lá na porta G1 também é 1. Então eu teria 1 e 1 resultando em 1, invertido em razão de ser uma porta não E, me resultando no 0 que a gente observa na saída. Ok? Por outro lado, analisando agora a porta G2, eu tenho a minha entrada Q realimentada, que é 0, e eu tenho a minha entrada R com valor 1. 1 e 0, porta lógica E, né, vai me resultar em 0. 0 invertido me produz o 1 como saída. Então, novamente, tem uma situação de operação do LET SR, onde se a minha saída for 0 e as minhas entradas S e R forem 1s, esse meu circuito nunca vai mudar de comportamento, certo? Então, com isso, a gente retorna lá na nossa lâmina. Basicamente, esse processo de análise que eu fiz com vocês agora é o processo que está descrito aqui, tá? Então, vocês podem ver aqui que é exatamente o que eu estou descrevendo em relação das entradas, tá? Então, eu chego na conclusão, basicamente, que com entradas S e R em nível alto, tá? As duas entradas em 1, não ocorre alteração na minha saída, seja essa saída nível alto, seja essa saída em nível 0. Então eu já sei algo do comportamento do meu LET. A minha primeira informação é, com a entrada S1, com a entrada R1, não ocorre alteração nenhuma no valor armazenado no meu LET. Então S1, R1 representa a situação onde o LET mantém o valor anteriormente armazenado. Ok? Segunda situação que a gente tem que analisar, a situação onde o S está em 1 e o R está em 0, tá, pessoal? E aí, gente, eu tenho os dois cenários possíveis também. Eu tenho esse cenário, a gente consegue lá produzir lá de novo com o simulador, depois eu mostro para vocês esse comportamento lá, tá? Mas basicamente, se a minha entrada está em 1 inicialmente, eu sei que com S1 e R1, eu vou manter o Q em 1 e o Q barrado em 0 indefinidamente. Mas a minha pergunta é, o que acontece quando eu levo o R para 0, tá? E quando eu levo o R para 0, gente, tá de novo, está comentado aqui na lâmina seguinte, tá? Quando eu levo o R para 0, eu vou ter uma situação momentânea que vai ser um pouco diferente desse cenário, né? Então vamos pensar assim, ó, situação estável a gente já discutiu, tá? Eu tenho aqui o Q barrado 0, o S1, o Q1 aqui na porta G2 e o R1 aqui na porta G2. Eu sei que 1 e 1 resulta em 1, que invertido me dá o 0 do Q barrado. Só que agora eu quero analisar o comportamento que acontece quando o R transita de 1 para 0. Ou seja, quando o R, momentaneamente, quando o meu sinal reset vai para 0, o que eu vou ter aqui nas entradas da porta G2? O 1 lá da realimentação do Q, que vocês estão vendo aqui embaixo, né, o 1, e o R aqui sendo com valor nulo. E aí eu tenho que situação? Q igual a 1, R igual a 0. 1 vezes 0 me dá 0, que invertido me produz 1. Então aqui a minha saída Q barrado vai trocar de valor. Perfeito? Uma vez que a saída Q barrado troque de valor, eu tenho a realimentação dessa situação aqui para a entrada G1. Então agora o meu Q barrado passou a ter valor 1, o meu S continua com valor 1, porque a única coisa que eu troquei foi o valor do R. Consequentemente, eu teria aqui 1 e 1, ou seja, 1 vezes 1, que me dá 1, que invertido me produz 0. Perfeito? Então, primeiro eu troquei o valor do Q barrado, em seguida eu troquei o valor do Q. Notem que essa é uma situação válida, porque o Q barrado está com valor 1 e o Q passou a assumir o valor 0. E quando o Q passa a assumir o valor 0, não importa mais o valor da entrada R, porque se eu tiver um 0 aqui na entrada equivalente à realimentação do Q aqui no G2, 0 vezes qualquer coisa, é um teorema booleano, né? Me resulta em 0, que invertido sempre vai produzir o 1. Tá? Ou seja, na situação onde eu parto com o valor inicial armazenado no meu LET de 1 e o R passa a assumir o valor 0, o que acontece? Eu troco o valor armazenado para 0. Perfeito? Isso a gente também consegue observar lá no DITS. Bom, para eu conseguir mostrar esse cenário que eu descrevi para vocês agora, é muito difícil a gente conseguir produzir esse cenário, é muito difícil a gente conseguir mostrar essas transições rápidas de sinal, que elas ocupam poucos nanosegundos, tá?
aqui na parte interativa do simulador do DIDS. Mas o DIDS me permite um outro tipo de simulação, gente, que é uma simulação onde eu faço uma simulação por diagrama temporal, tá? Então eu já vou começar a introduzir aqui também o conceito de diagrama temporal com vocês, tá? Então eu estou abrindo aqui a tela do diagrama temporal que vocês estão vendo aí, vocês conseguem observar. Basicamente a tela do diagrama temporal, gente, aqui tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, tá? Aqui eu consigo passar a simulação aqui passo a passo. Na realidade eu vou fazer isso, tá? Vocês estão vendo aqui a marcação de tempo, deixa eu comentar aqui com um pouquinho mais de calma algumas coisas. Primeiro vocês estão vendo a marcação aqui de tempo, né? 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos, que significa que essas divisões aqui são divisões de cerca de 100 nanosegundos cada, tá? Que são divisões grandes até para aquilo que a gente quer mostrar para o sinal. Vocês vão ver isso inicialmente, muito embora eu vá dar um zoom aqui já inicial para ficar um pouquinho mais simples. Vocês sabem muito bem que se eu partir do S igual a 1 e do R igual a 1, como eu discuti na situação anterior, eu vou ter uma situação indefinida, mas eu vou mostrar aqui para vocês no diagrama temporal que isso vai acontecer. Bom, num certo instante, que eu vou marcar como sendo esse instante aqui, tá? Na realidade eu venho com essa opção de cursor aqui, que é o editar bordas, tá? Venho no meu sinal ali, aí eu consigo em qualquer momento, vocês estão observando ali, né? Também no R, para as minhas entradas eu consigo fazer a troca do valor do meu sinal. Então num certo momento aqui eu faço o S ir a 0, para eu conseguir setar o meu sinal. Depois eu faço ele voltar para 1, tá? Meu sinal vai estar com o valor lá armazenado 1, porque eu setei o meu LED, tá? E aí eu vou fazer o R ir para 0, tá? Para vocês observarem o que vai acontecer nessa circunstância. Vou rodar a minha simulação, e aí vocês vão ver que a simulação, gente, vai acontecer passo a passo, ó. Então o que aconteceu? Como eu não sei o que é o conteúdo inicial armazenado no meu LED e eu não fiz nada com as entradas S e R inicialmente, elas estão ambas com valor 1, o DID está informando para a gente que o valor armazenado ele desconhece qual é, porque ele não sabia qual era o valor armazenado inicialmente. Esse é o comportamento default e essa simulação está correta. Vou setar o meu sinal. Setei. Notem aqui, tá? Vou dar um zoom aqui, gente, para vocês conseguirem observar. Vocês notam uma coisa bem interessante, né? Quando eu seto o meu sinal, o Q passa a ter valor 1 e o Q barrado passa a ter valor 0. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber, aí eu vou exagerar o zoom aqui para que isso fique óbvio, tá, pessoal? Se vocês notarem, quando acontece a transição aqui do sinal S de 1 para 0, existe um certo intervalo de tempo necessário para o meu sinal Q ir do valor que ele possuía, que era o valor armazenado anteriormente, que era o valor armazenado dentro do LED, o valor que ele possuía antes, né, para o valor setado. Por que existe esse delay? Porque o comportamento de todo o circuito combinacional, todo o circuito lógico, toda a porta lógica, e também dos circuitos sequenciais depois, tá? Ele não é um comportamento instantâneo, né, pessoal? Quando eu troco o valor das minhas entradas, existe um atraso necessário para que essa minha porta produza uma alteração na sua saída. Lembrando vocês, né, e aí eu posso deixar um material lá de revisão para vocês se vocês não estão lembrados disso, tá? Mas esses são os atrasos que a gente chama de TPLH ou TPHL, tá? Ou seja, o atraso de propagação necessário para minha porta lógica produzir uma saída indo de 0 para 1 ou de 1 para 0. Vou mostrar aqui para vocês como referência um datasheet justamente de uma porta não E, para vocês terem a noção de qual é esse valor, ok? Bom, para mostrar para vocês o datasheet, eu abri aqui um site que é um bom site de datasheets, o datasheetcatalog.com, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a porta não E, tá? Vamos pegar a família LS, tá? 74LS, mas vocês poderiam pegar aqui um 74HC, um 74HCT, tá? Também sem maiores problemas. Vamos pegar aqui então um datasheet da porta não E. Vocês estão vendo ali, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então aqui é o datasheet do 74LS00, fabricado pela Fairchild, né? Fairchild, melhor dizendo. Não interessa aqui, isso aqui tudo nós já conhecemos, né? A visão do CI das conexões. O que a gente está interessado ali é nas características temporais, né?
Então tá aqui as características temporais para mostrar para vocês, né? Então, dentre as características aqui da porta não E, que existem outras que eu não vou comentar agora, ressaltando, né, isso vocês deveriam ter visto lá na disciplina anterior, mas só comentando aqui, nós temos aqui o TPLH e o TPHL, que são os tempos de propagação, né, ou seja, o intervalo de tempo necessário para que mudanças nas entradas gerem mudanças nas saídas das portas. E o que vocês estão observando aqui? Que tipicamente a gente tem aqui atrasos máximos da ordem de 15 nanosegundos. Vou pegar a pior situação aqui com uma carga de 2K, tá? Mas de 15 a 20 nanosegundos a gente poderia considerar como atraso. E é justamente isso que está sendo apresentado aqui no DIDS, né? Então vou destacar ainda mais, né? A minha entrada trocou de valor, eu observo um certo intervalo de tempo, né? Ele está marcando aqui como 10 nano, um pouquinho menos de 10 na realidade, acho que uns 5 nanosegundos, tá? Para eu observar a mudança na minha saída Q, tá? Como mudando a saída Q vai gerar uma mudança na saída Q barrado, vocês estão vendo duas vezes o atraso, né? Então vocês têm um atraso aqui, mais um atraso aqui para que a saída Q barrado troque de valor. Então até aí normal, a gente já tinha discutido essa situação, só estou destacando para vocês a existência dos atrasos, tá? Agora, quando eu vou lá e troco, deixa eu tirar agora o zoom, né? Então, setei o meu LED, tá? Mas agora, num certo intervalo de tempo, que vocês estão vendo ali, né, destacado em torno daquele instante lá, num certo intervalo de tempo, eu vou levar agora, estabilizei de novo as minhas entradas em 1 e 1, não trocou o valor, né, que era o que a gente esperava, ok? E aí, num certo momento, eu levo a minha entrada R igual a zero. Então, aí vocês estão observando aqui que existe um cascateamento de eventos, né? Como eu mudei a minha entrada R, e conforme a discussão que a gente tinha feito antes, o primeiro valor que eu vou alterar é o Q barrado. E em seguida o valor do Q. Então, vocês conseguem observar isso. Estou dando zoom aqui de novo para destacar, né? O S estava em 1, o R era 1, meu valor armazenado no LET era 1, levei o R para 0, depois de um certo intervalo de tempo, a minha saída aqui barrada foi a nível alto, depois de um certo intervalo de tempo, a minha saída normal foi a nível baixo, tá? E aí, essa situação vai se manter indefinidamente enquanto eu não mexer nas minhas entradas. Ou seja, novamente, temos uma situação onde trocamos o valor de uma entrada, o R passou a ser 0, e em razão do R passar a ser 0, eu passei a armazenar dentro do meu LET um valor 0. De novo, por isso que a gente chama a entrada R como entrada de reset, perfeito? Que é a situação que está descrita aí, ó. Na verdade, esse diagrama temporal aqui eu tô mostrando aqui para vocês novamente, tá? O comportamento que acontece aqui e o sequenciamento de eventos, tá? Pessoal, se eu já tinha um valor 0 armazenado e eu levo a minha entrada R de 1 para 0, não acontece mudança nessa situação, tá? Por quê? Porque o R, de novo, é a entrada de reset e isso vai forçar um novo reset que vai se manter, tá? Então, para que vocês consigam observar essa situação, eu vou mexer aqui no diagrama temporal, tá? Eu vou editar aqui o nosso diagrama temporal, tá? Tirar o zoom agora, tá? Fazendo o que? Eu fiz o R ir até 0 e observei o que acontecia, agora eu vou fazer com que o meu R passe a ter o valor 1, tá? Pois então, por que eu não estou conseguindo fazer a edição aqui agora? Eu tenho que gerar um novo valor aqui, só um pouquinho. Tem que limpar os resultados de simulação, tá? Limpei os resultados de simulação, deixa eu tirar o zoom novamente, tá? Então a gente sabe o que acontece quando o R vai para 0, mas vamos ver agora o que acontece quando o Q está em 0. O R volta, sumiu o valor 1, a gente sabe que quando o S está em 1 e o R está em 1, nada acontece com o meu LET, né? Mas eu vou forçar o R voltar a ir a 0, para que a gente consiga observar o que vai acontecer. Então tá ali. Então o que vocês estão observando ali, né? Não importa que o R passe de 0 para 1 e de 1 para 0 de novo, se o valor armazenado no meu LET era um nível baixo, esse valor mantém-se em nível baixo, tá? Então a gente tem então
uma segunda circunstância de operação, que é qual circunstância? Independente do valor que existia armazenado no meu let, quando a minha entrada R vai a zero, o meu let passa a ser resetado, ou seja, ele passa a armazenar um zero. Lembrando que, de novo, a gente está trabalhando com um let com portas não E, e esse let é ativo baixo, né? Ou seja, o R e o S são ativados quando a gente faz eles assumirem o valor zero, ok? Vamos para a terceira situação, tá? Agora eu quero saber o que é que acontece quando o S passa a ser zero. Vamos lá para o DIDS e vamos observar no nosso diagrama. Eu vou apagar os meus resultados aqui de simulação, tá? Vou gerar aqui um novo, tá, diagrama temporal, vou gerar uma nova sequência. Então, de novo, né, a gente parte do S igual a 1, R igual a 1. Eu vou, inicialmente aqui, pessoal, eu vou resetar ele, tá? Vou armazenar um zero. Depois eu vou forçar ele a voltar para a situação S1, R1, né, que mantém simplesmente o valor armazenado. E aí eu vou passar o S para zero. Vou fazer o S voltar a ser 1 e vou fazer ele voltar a zero de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu parto de valores desconhecidos. Como eu vou fazer o R ir para zero? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil de identificar, né? Valores desconhecidos com S igual a 1, R igual a 1. Vou fazer o R ir para zero, ou seja, vou resetar o let. O let vai passar a armazenar um zero. Let passou a armazenar zero. Maravilha, tá? Vou fazer o R voltar para 1. Não vai mudar nada, porque com S1, R1, a gente mantém o valor anteriormente armazenado, tá? Em seguida, vou fazer o S passar a ser zero. Estou indo lá, o S vai passar a ser zero. Como o S vai passar a ser zero, eu sei que eu vou setar o meu let. Então o let passou a ser 1. Notem a sequência lá de eventos, né, gente? De novo. Vamos voltar aqui para a lâmina que eu explico aqui nela, tá? Então, se a gente tinha um valor 0 armazenado, tá? E o meu S passou de 1 para 0, o que a gente vai ter presente aqui na porta G1? Na porta G1 eu vou ter a realimentação que é barrado, que é valor 1. E como o S trocou de valor 1 para 0, eu vou ter aqui um 0 no S e o 1 do que é barrado. 0 vezes 1 me resulta em 0, que invertido me resulta em 1. Perfeito? Então eu vou trocar inicialmente o valor do Q. Pegando agora o Q igual a 1 e realimentando aqui na porta G2, eu vou ter agora um novo valor do Q, que é 1, e eu vou ter o valor do R, que se manteve em 1. 1 vezes 1 me resulta em 1, que invertido, é uma porta não E, né? Me resulta em 0, que é então o meu Q barrado. Vocês estão vendo justamente esse comportamento aqui, espelhado nas transições após a mudança de valor do S de 1 para 0, após a transição aí para nível baixo do S, né? Então olhem aqui o que aconteceu, o S foi de 1 para 0, o que era armazenado que era 0 passou a ter valor 1, tá? Então primeiro a gente mexeu no valor do Q e depois a gente mexeu no valor do Q barrado, tá? Já vou adiantar para vocês, acho que vocês já conseguiram perceber o comportamento que está acontecendo aqui, né? O que isso significa? Significa que após acontecer uma mudança de valor nas entradas do let, seja essa mudança na entrada S, seja essa mudança na entrada Q, existe um certo intervalo de tempo que o let precisa para que as suas saídas estabilizem. Perfeito? Então, de novo, assim como a gente tinha um TPLH, um TPHL da própria porta não E, nós vamos ter um parâmetro aqui de operação do let, que depois a gente vai ver todos os parâmetros de operação dele, tá? Mas a gente vai ter um parâmetro de operação aqui do let, que me indica quanto tempo ele necessita para estabilizar as suas saídas depois de uma mudança em um dos sinais de entrada, tá? Mas maravilha, então trocamos aqui o valor do S, né? A gente tem mais uma mudança aqui, que vai ser quando o S vai passar de 0 para 1, e vamos ver se isso vai implicar em modificação. Notem que com S em 0 e o R em 1, a gente mantém o let setado. Deixa eu tirar aqui bastante o zoom, tá? Senão a gente não vai... Opa, tô dando zoom, eu tenho que tirar o zoom, tá? Então aqui, né, eu mantive a situação. Vou levar o S e o R ambos para 1s, né? Então com S em 1 e o R em 1 não troca o valor que estava armazenado anteriormente.
E aí, só a título de conferência, se eu levar o S de 1 para 0, sendo que o valor armazenado no LET era 1, não vai acontecer alteração nenhuma, como vocês estão observando aqui no nosso diagrama temporal. Ok? Bom, então já vimos aí 3 das 4 possíveis situações, né, circunstâncias de operação. A última situação que a gente vai ter, pessoal, é uma situação onde eu levo ao mesmo tempo o S igual a 0, ou não necessariamente ao mesmo tempo, tá? Mas eu levo o S a nível baixo enquanto o R está em nível baixo, ou vice-versa, tá? E aí existem aí diferentes possibilidades, diferentes circunstâncias de operação, tá? Mas a gente vai considerar de novo o que vai acontecer se o LET estava armazenando um 0 e se o LET estava armazenando 1. Antes de eu continuar a explicação, já vale a pena destacar que, obviamente, se eu estou acionando ao mesmo tempo a função de setar o LET e a função de resetar o LET, ou seja, setar armazenando 1, né, resetar armazenando 0, vai ter um conflito aí, né, pessoal? Ao mesmo tempo eu estou dizendo para ele armazenar 1 e para ele armazenar 0, não vai dar certo, né? Infelizmente. Então a gente vai ter aqui uma operação anômala, uma operação indevida, tá? E que em determinadas circunstâncias, inclusive, pode provocar efeitos ainda piores, tá, do que uma operação simplesmente indevida, ok? Então, pessoal, se vocês partem do pressuposto, tá, onde o LET está armazenando o valor 1 e o valor 0, a gente pode chegar então em algumas circunstâncias aqui de operação que eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então vamos lá pro DIDS novamente, vamos verificar o que vai acontecer aqui. Vou sair aqui do diagrama temporal, tá? Depois eu vou tentar produzir o sinal no diagrama temporal que vocês estão vendo lá nas nossas lâminas, né? Mas aqui eu vou gerar simplesmente a simulação, tá? Então primeiro eu vou setei o meu LET, ok? O correto seria eu levar a entrada S para 1 e aí modificar se eu quisesse resetar a entrada R. Mas digamos que vai acontecer uma operação anômala. Mantive a indicação de setar o LET em 0, estou armazenando o 1, né? E agora vou acionar a operação de reset ao mesmo tempo. O que vocês estão observando aqui? Eu cheguei numa situação de operação onde ambas as saídas, a saída normal Q e a saída invertida Q barrado, têm o mesmo valor. Mas, pessoal, isso é uma contradição em termos, né? Se eu estou dizendo que uma das saídas é a saída normal e a outra é a saída invertida, elas sempre vão ter que ter os valores invertidos uma em relação à outra. Exceto, talvez, num pequeno período de tempo necessário para o LET estabilizar, tá? Aqui não acontece essa situação, então essa é uma situação proibida de operação do nosso LET SR. Bom, deixa eu levar o S para 1 aqui e manter o R em 0. Mantendo o R em 0, eu indiquei aqui para o meu LET que ele tem que resetar, ou seja, ele tem que passar a armazenar um 0. Se agora eu levar a operação de set para 0, o que vai acontecer? Novamente, né? Eu forço o meu LET a armazenar 1 na saída normal e na saída invertida. Novamente, temos uma situação de operação proibida, tá? Por último, pessoal, existe ainda uma terceira possibilidade de operação, tá? Que a gente daí tem que produzir uma certa sequência de trocas de valores das entradas, onde acontecendo essa sequência de trocas de valores das entradas, numa situação onde a entrada S e R transitam quase que simultaneamente do valor 0 para o 1, acontece aqui uma situação ainda pior, tá? Porque vocês estão observando o que aqui nessa nossa operação, né, pessoal? Lembrando, a gente não poderia ter o S0 e o R0 ao mesmo tempo, né? Então aqui eu tenho S1, R1, S0, R1, tudo certo, S1, R1, tudo certo, S0 e R0, não poderia acontecer, né? A gente tem aqui uma situação proibida de operação. Vocês estão vendo aqui que o Q e o Q barrado, ambos ficaram em nível alto, tá? Levei o S de volta para 1, tá? Aí voltou a minha operação a ficar normal, né? O Q ficou com 0 e o Q barrado com 1. Voltei o S para 0, voltei a ter uma operação anormal, né? Q com valor 1, Q barrado com valor 1. E se eu consigo produzir ao mesmo tempo a transição S 0 para 1 e a transição R 0 para 1 quase que ao mesmo tempo, olhem o que acontece na saída. Da situação anômala S0, R0, para uma situação que não é anômala, né, S1, R1, eu passo a ter uma oscilação
das minhas saídas. O meu valor que aqui está variando entre 0 e 1 e o meu valor que é barrado está variando entre 0 e 1. Tá? Essa é uma situação na prática difícil de acontecer, tá? Mas basicamente seria uma situação onde vocês passariam da operação proibida, S0, R0, para a operação armazenar, S1, R1, tá? Então vocês têm nessa situação de comportamento uma instabilidade na operação do nosso LET. Resumindo essa operação, pessoal, a gente consegue então aqui gerar uma tabela verdade do comportamento do LET SR com portas não E, tá? Aqui eu estou destacando com as minhas entradas, né? Estou usando a notação S barrado, R barrado. Aqui simplesmente, quando a gente coloca essa notação S barrado, R barrado, pessoal, nas entradas, a gente só quer reforçar que as entradas são ativo baixo, tá? A gente poderia chamar isso daqui normalmente de SR. Então, tá? De novo, esse barrado aqui não estou invertendo nada, tá? Esse barrado no S e no R é só para indicar que eles são ativo baixo. Normalmente a gente usaria o S e o R sem barra nenhuma aqui e resultaria na mesma tabela, tá? Então, de novo, SR com valores 0, tá? A gente tem uma condição de operação inválida, então não é uma operação proibida do LET. S0, R1 a gente seta o LET, então o que fica com 1 e o que é barrado fica com 0. S1, R0 a gente reseta o LET, então o que fica armazenando 0 e o que é barrado com 1. E o S1 e o R1 a gente mantém o LET armazenando o valor anterior, tá? Ou seja, a saída permanece inalterada. É justamente essa situação S1R1, pessoal, que representa a memória, né? Memória é o que? A gente ter um valor anteriormente armazenado e conseguir manter ele por um período indefinido. Então é essa circunstância de operação que me faz com que o LET funcione realmente como uma célula de memória para os nossos circuitos sequenciais que vão vir em seguida. Então aqui vale a pena, bom, vai entrar em seguida a noção de tempo, tá, pessoal? Mas aqui já entrou a noção de memória, né? Ou seja, memória é eu conseguir manter valores anteriormente existentes no circuito, ok? Bom, eu poderia também representar a tabela do LET, tá, de uma forma um pouquinho alternativa. Ao invés de eu ficar descrevendo esse comportamento aqui, tá, pessoal? Eu consigo usar uma notação alternativa para minha tabela verdade, onde eu uso o símbolo QA representando o valor atual de saída, e eu uso o símbolo QU como representando o último valor, o valor imediatamente anterior ao atual. Tá? E aí eu consigo representar a mesma tabela, né, da seguinte maneira. Então, o S0 e R0, as duas saídas teriam valor 1, de novo, permanece aqui uma situação proibida de operação, tá? Não deveríamos operar com essa situação. O S0 seta, o R0 reseta, tá? E quando as duas entradas S e R estão em 1, a minha saída, que é a atual, vai possuir o mesmo valor da saída anterior, QU. E a minha saída, que é a barrada, vai possuir o mesmo valor da saída anterior barrada. Ok? Então aqui eu já tenho a noção, né, de atual e anterior. Tá? O atual e última, se vocês preferirem. Certo? No caso do LET SR, o do LET SR com portas NOR, perdão, o comportamento e a análise é muito parecida com o que a gente fez. Tá? A gente poderia aqui facilmente, pessoal, montar o nosso LETzinho usando aqui, ao invés de portas não E, usar portas não OU, tá? A gente obteria uma análise similar, a gente teria que recorrer ao diagrama temporal em algumas situações também para enxergar com clareza o que estaria acontecendo, mas é uma situação bem similar à que a gente tinha anterior, tá? Qual é a diferença? Nesse caso aqui inclusive aqui não era para ter esse barrado aqui de jeito nenhum aqui, tá? Isso aqui é erro na lâmina, perfeito? Cuidado, tá? Nesse caso era para ser S e R direto, tá? A diferença aqui, pessoal, é que agora as minhas entradas passam a ser ativo alto, né? Então, quando o S está em 0 e o R está em 0, é que eu seguro o valor armazenado. E agora, quando o S está em 1, eu seto. E quando o R está em 1, eu reseto. Perfeito? Então, a situação proibida passa a ser com as duas entradas em nível alto. Essa passa a ser a situação que a gente quer evitar. Buenas. Em razão desse comportamento, tá, pessoal, a gente vai ver alterações, modificações aí no padrão de operação dos nossos LETs, para tentar evitar, primeiro, aquela situação indevida, tá?
E para ficar ainda mais óbvia a situação onde eu estou mantendo o valor anterior ou não. Então, uma das variantes possíveis para os LETs é o que a gente chama de gated LET, tá? Ou LET chaveado, como está aqui no título da lâmina, tá? Onde nesse caso a ideia é produzir uma entrada que funcione como habilitação de um LET. Então, lembrando a parte lá de circuitos combinacionais, né? Dependendo do circuito que vocês estão operando, existe uma entrada geral. Normalmente a gente chama essa entrada geral de enable, né? Enable. Que enable a gente poderia traduzir aqui como habilitação, tá? Que se comporta como uma chave geral, né? Então, o enable é um liga-desliga geral do meu circuito. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui com o nosso LET SR anterior? A gente vai justamente introduzir um sinal de enable. Tá? Um sinal de habilitação que vai permitir ligar ou, entre aspas, desligar a operação do LET. E o que eu vou fazer aqui? Basicamente, quando eu desligar a operação do LET, eu vou introduzir o conceito que eu quero manter o valor que existia armazenado dentro dele. E quando eu habilitar, ou seja, quando eu ligar o LET, aí sim é que eu quero fazer uma modificação eventual do valor presente dentro dele, tá? Então, com isso, eu vou tornar mais claro o conceito de armazenar bit, quando desabilitado, ou de trocar de valor, quando habilitado, tá? Essa modificação de circuito é uma modificação bastante simples, tá, pessoal? E a gente vai ver depois em que ela vai permitir a introdução do conceito de clock, ou seja, de relógio, que é, digamos assim, o centro todo, o ponto central do nosso estudo de circuitos sequenciais, né? A gente quer justamente o termo circuito sequencial representa um circuito que, digamos assim, produz modificações nas suas saídas com o passar do tempo, mesmo que as entradas se mantenham fixas, né? Então essa é a ideia do circuito sequencial. E com isso daqui a gente também vai conseguir produzir o que a gente chama de um dispositivo sensível a nível, tá? Então aqui o que eu fiz, né? Peguei o meu LET SR, notem que o meu LET SR está nessa parte externa aqui, né? A entrada SH e a entrada RH e a porta G1 e a porta G2 aqui, essa parcela aqui do circuito, essa parte do circuito aqui é o nosso LET SR com porta não E que a gente acabou de analisar. Só que agora eu vou conectar na entrada S e na entrada R do meu LET duas portas aqui que vão ter como função justamente fazer a habilitação das entradas SR gerais, tá? Que vão ser as portas G3 e G4. E aí aqui cabe uma análise que é uma análise bastante simples, né, pessoal? O que vai acontecer aqui quando o enable estiver em zero? Se o enable estiver em zero, eu tenho na entrada da porta G3 e na entrada da porta G4 um zero. Lembrando lá do nosso teorema, né? 0 vezes x é zero. Então é um teorema booleano, tá? 0 vezes x é 0 e 0 invertido sempre vai dar 1. Então, quando o enable está em nível baixo, a minha entrada SH e a minha entrada RH vão ser sempre entradas em nível alto. Lembrando lá da tabela do nosso LET SR, quando as duas entradas estão em nível 1, o nosso LET mantém o valor que ele tinha armazenado anteriormente. Tá? Ele não altera, ele mantém inalterado esse valor. Consequentemente, com enable igual a zero, eu estou dizendo para vocês que o LET tem que manter o armazenamento que existia. De uma outra maneira, com enable igual a zero, eu estou desprezando completamente o valor da entrada S do valor da entrada R. Então, eu estou desligando as minhas entradas S e R de uma certa forma. Quando o enable assume o valor 1, em compensação, eu vou ter 1 vezes o x é igual a x, né? Então é igual ao valor da minha entrada S, só que obviamente aqui, se a gente pensar aqui de uma forma mais calma, né? 1 vezes S é igual a S. S invertido vai ser S barrado. Então notem que essa porta não E aqui, com enable igual a 1, a porta G3 vai se comportar como um inversor. Então eu vou pegar o valor da entrada S e vou jogar ele invertido para essa entrada SH. De uma outra maneira, com enable igual a 1, SH é igual a S barrado e RH é igual a R barrado. Perfeito? O que significa que a minha tabela verdade de comportamento do meu LET chaveado vai ser invertida em relação à tabela do LET SR simples, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó.
Então vamos pegar aqui a nossa tabela, né? Enable 0, não importa o valor do S, não importa o valor do R, o Q e o Q barrado se mantêm inalterados. Enable igual a 1, S0, R0. Lembrem-se que pro let em si, o SH é o S barrado e o RH o R barrado, tá? O que significa então que quando o S é 0 e o R é 0, o SH vai ser 1 e o RH vai ser 1. O que significa que o Q se mantém inalterado e o Q barrado se mantém inalterado, tá? Então, em suma, o let SR com portas não E, ele é ativo baixo. O let SR chaveado com portas não E, ele é ativo alto. Tá? Por isso que vocês estão vendo a tabela aqui invertida em relação à anterior. E isso daqui também pode ser resumido nessa anotação aqui mais simples, né? Enable 0, não importa o valor do S, não importa o valor do R, a gente mantém inalterado o valor armazenado. Enable 1, S0, R0, a gente mantém o valor inalterado. Mas continua nessa situação de operação a existir uma operação inválida, que é o caso onde o enable é igual a 1 e o S e o R estão em níveis altos, né? Essa é uma situação aqui de novo, né? Vocês podem perceber aqui pelo valor do Q e do Q barrado, que não pode acontecer na nossa operação normal. Perfeito? Assim como eu não tinha mostrado antes o símbolo do let SR, tá? O let SR é representado simplesmente como uma caixinha com a entrada S, a entrada R, a saída Q e a saída Q barrado. E o let chaveado SR é representado dessa forma, tá? O S, o R, o enable, o Q e o Q barrado, ok? Bom, então, muito embora o let chaveado ele tenha facilitado a noção de armazenamento, né? Ou seja, de habilitação das entradas ou não, a gente continua com aquela situação de um estado de entrada, de valores de entrada que me produzem saídas inválidas, né? Então, em razão disso, a gente vai introduzir um outro tipo de let, que é o let tipo D, tá? Que esse aqui a gente já encontra componentes comerciais aí disponíveis para uso. Que o let tipo D, pessoal, ele vai ser uma alteração ainda daquele circuito que a gente viu com o Enable. A gente vai manter o circuito do Enable, se vocês forem ver, a gente continua com as portas G1, G2, G3 e G4, só que agora, ao invés de operar com a porta S e com a porta R, eu vou ter com a entrada, perdão, S e com a entrada R, eu vou ter agora uma entrada única que a gente vai chamar de entrada D, e a entrada D vai entrar diretamente na porta G3, que seria aqui o sinal S que a gente teria, né? E para entrar na porta G4, a gente vai garantir através de um inversor que o valor do D na entrada da porta G4, que seria aqui no caso a entrada R, seja sempre invertido. Ou seja, nunca vai acontecer mais nas portas G3 e G4 de a gente ter as entradas S e R com valores idênticos. Eu sempre vou ter aqui 0 e 1 ou 1 e 0. Consequentemente, nunca vai acontecer a situação de entradas que me levam a uma saída inválida, tá? Nunca eu vou conseguir colocar aqui na entrada do G3 e do G4, só voltando aqui para vocês verem, né? Nunca eu vou conseguir produzir essa situação com S1 e R1, porque eu forcei o R a ser o valor inverso do valor do S, em razão desse inversor aqui que a gente tem presente, tá? Isso teria o efeito curioso, né, pessoal, de a gente só poder operar setando ou resetando. Mas lembrem-se que a gente manteve aqui a entrada enable, né, que vai desligar, né, o G3 e o G4, garantindo que o meu let, na realidade, mantenha o valor armazenado anteriormente, tá? Então é esse o comportamento aqui que a gente vai ter. E aí a minha tabela se torna uma tabela ainda mais sucinta, né, ainda mais simples de compreender. Com enable igual a 0, eu estou forçando o armazenamento, ou seja, não importa o valor da entrada D, a saída que é A vai manter o valor anterior. Com enable igual a 1, a minha saída vai refletir o valor da entrada D, ou seja, se o D for 0 eu vou resetar, e se o D for 1 eu vou setar. E o símbolo desse nosso letzinho passa a ser esse daqui. Então aqui a título de comentário, tá? Existe na Wikipedia, tanto em inglês quanto em português, eu prefiro a versão em inglês honestamente, mas estou mostrando para vocês aqui a versão em inglês. Uma paginazinha aqui, não é só aqui, tá? Tem outros lugares, uma paginazinha com os principais circuitos que a gente utiliza, tá? Na família 74, tá? E aqui a gente poderia procurar então o nosso circuito let, né? Então vocês têm aqui o 7475, tá? E o 7477. Vamos pegar aqui o 7475,
74LS75. Vocês estão vendo ali, né, 4 LEDs no CI. E aí vocês vão ver que esse carinha aqui, deixa eu dar um zoom, tá? São 4 LEDs do tipo D, né? Vocês estão vendo aqui a entrada D1, D2, D3 e D4, né? Com Enable, tá? Então é o nosso LED D clássico que vocês estão vendo ali, tá? Então vocês estão vendo justamente aqui a nossa tabela, né? Com Enable em nível baixo, o Q e o Q barrado mantém o valor anterior. Com Enable em nível alto, né? Ele, ao invés de ele apresentar aqui 0 e 1, ele apresenta sempre nível baixo e nível alto, né? O H de high, né? E o L de low, né? O L de baixo e o H de alto. Basicamente, então, né? Com Enable em 1, o D em 0 a gente vai armazenar o 0, e com Enable em 1, o D em nível alto a gente vai armazenar o nível alto. Então tá aqui um primeiro circuito, né, que a gente poderia utilizar para estar operando. Vale destacar que a família ALS anda um pouquinho chata de se encontrar, se alguém precisar usar, tá? Aí vocês poderiam usar o HCT, 74HCT75, tá? Que seria uma família compatível, né? Em termos de tensões e temporizações com a família LS, ok? Então, voltando lá. Então, aqui para falar uma primeira aplicação de LEDs, tá? O problema de bounce elétrico é um problema tradicional. Não sei se vocês viram isso na disciplina anterior, deveria ter sido comentado, tá? Mas basicamente, né, pessoal, quando a gente vai fazer as nossas montagens em laboratório, e aqui já cabe destacar que os simuladores, esses simuladores mais simples, simuladores simplesmente de estados, tá? Eles não são capazes de, muitas vezes, de mostrar esses efeitos. A gente precisaria de um simulador elétrico para conseguir ver esse efeito, tá? E mesmo assim eu não sei se um LT Spice a gente conseguiria simular o bounce, mas esse é um efeito que a gente observa num circuito real. Vamos explicar o que é, né? Então, basicamente, pessoal, as nossas entradas tipicamente vão ser chaves, tá? Essas chaves não necessariamente é uma chave que um usuário aperta, né, pessoal? Uma chave pode ser qualquer coisa que me gere um nível baixo ou um nível alto. Ela pode ser um botão, sem dúvida nenhuma, mas ela poderia também ser uma chave de contato seco, ou, se vocês preferirem, né, uma chave de fim de curso, tá? Que se usa bastante em automação, justamente. A chave de fim de curso, né, ela tem uma posição que ela está pressionada ou não pressionada. Basicamente serve para a gente verificar se um objeto atingiu uma posição desejada ou não, né? Mas o que acontece, né, pessoal? Sempre que uma chave ela troca de posição, existe um efeito eletromecânico que a gente chama de bounce, tá? Que representa o fato que a transição do sinal elétrico, tanto de nível baixo para nível alto, quanto de nível alto para nível baixo, ela não é uma transição limpa, ela não é uma transição instantânea, tá? E existem inúmeras razões físicas pelos quais isso é verdade, tá? Então, na prática, quando a gente vai fazer a transição, por exemplo, de 0, que vocês estão vendo aqui no diagrama, que seria uma representação do que vocês veriam no osciloscópio, né? Quando a gente está vendo uma transição do nível baixo para o nível alto, essa transição não é a limpa, tá? Eu estou indo de 0 para 1, voltando para 0, indo para 1, voltando para 0, indo para 1, voltando para 0, indo para 1, até que eu estabilize em nível alto, tá? O que acontece? Essas transições intermediárias aqui, elas são todas elas inválidas. Literalmente, o contato da chave ele está pulsando, tá? Consequentemente, a gente está vendo essas pulsações aqui, essas transições, essas oscilações, melhor dizendo, desse contato no nosso sinal elétrico. O problema, pessoal, é que pensem que vocês estão implementando, vamos pegar lá, pode ser um CLP, tá? Pensem que vocês estão implementando lá uma interface homem-máquina. Vocês têm um menu, o usuário tem que apertar botões, né? Um botão para ir para cima, um botão para ir para baixo, ou para a opção anterior, ou para a próxima. E o usuário apertou uma vez o botão. E vocês vão ver isso daí como se ele tivesse apertado várias vezes, tá? Então, ao invés de ter o efeito desejado, que seria navegar no menu uma posição, vocês vão ter, na realidade, o menu passando várias posições em razão do bounce. Imaginem que vocês têm que contar quantas vezes o usuário pressionou o botão, tá? Isso daqui seria um problema muito sério, tá? Existem inúmeras formas de minimizar bounce, eu não vou discutir todas elas aqui, muito pelo contrário, tá? Vou apresentar uma das formas aqui de controle de bounce, que seria justamente uma aplicação dos nossos LEDs, tá?
Então, bounce, normalmente os bounces giram de 5 a 20 milissegundos, tá? E a gente consegue suprimir o bounce usando circuitos ou softwares de debounce, tá? Se vocês estão no microcontrolador, a gente pode tentar fazer isso em software, muito embora o recomendado seja fazer o debounce em hardware, tá? O circuito de proteção pode ser um simples circuito passa-baixa, que normalmente ele já gera um efeito razoável, tá? Pode ser um circuito passa-baixa em conjunção com LED, que daí já é uma coisa um pouquinho mais aprimorada. Ou pode ser simplesmente um LEDzinho que nem vocês estão vendo aqui, tá? Essa daqui seria uma chave que a gente chama chave SPDT, seria uma chave de duas posições, né? Na verdade, ela tem uma das entradas aterrada e eu só estou conectando VCC de um VCC ao S ou ao R, tá? E com isso eu conseguiria então evitar ou minimizar ou filtrar as oscilações da chave, tá? Por quê, né, pessoal? Porque eu garantiria sempre ou que o S é 1 ou que o R é 1, ou que eu estou setando ou que eu estou resetando. Tá? Só basta vocês analisarem aqui o comportamento desse circuito. Chaves SPDT não são chaves comuns, tá? Normalmente as chaves que a gente utiliza são SPST, tá? Que são chaves de que é o interruptor de parede de vocês. Então, são chaves que só tem 2 contatos, tá? Uma chave SPDT teria que ter 3 contatos, não é uma das chaves mais comuns. Consequentemente, a gente acaba usando outros circuitos de debounce, tá? Mas seria uma aplicação direta dos nossos LEDs, tá? Ok, maravilha. Então nós temos aí o nosso circuitinho LED analisado. E em razão dos LEDs, a gente consegue então passar para a análise dos circuitos que a gente vai chamar de flip-flops, tá, pessoal? Flip-flops são LEDs, então na realidade, vamos dizer assim, ó, todo flip-flop é um LED, mas nem todo LED é um flip-flop. Tecnicamente, todos esses circuitos aqui são LEDs, tá? Flip-flop, então, é um tipo especial de LED, tá? Que também são conhecidos como multivibradores biestáveis, só que agora síncronos, tá? Enquanto que o LED não tem a obrigação de ser síncrono, tá? Essa é a grande diferença. O termo síncrono significa justamente que a mudança de valores dos flip-flops só vai poder acontecer em determinados instantes, tá? Na borda de descida ou na borda de descida de um sinal de controle, que vai ser justamente o bendito do sinal de clock ou relógio, tá? Então é com o flip-flop que a gente passa a ter a noção de um sinal que a gente vai chamar de relógio, tá? Por razões óbvias, tá? Que vai ser um sinal que vai agora marcar o passo de operação do meu circuito. Então somente quando o meu sinal de relógio me indicar que podem acontecer alterações nos valores dos flip-flops, é que os meus flip-flops vão poder modificar os seus valores. É diferente lá da situação do LED, né, pessoal? Mesmo pegando o nosso último LED visto, que era o LED tipo D, no LED, quando eu ligo o Enable, eu estou dizendo que eu posso alterar à vontade o valor. Se eu quiser com Enable igual a 1, se eu quiser alterar 50 vezes o valor do LED, eu altero 50 vezes o valor do LED. Agora com o flip-flop, eu passo a ter um sinal onde existe um instante especial onde eu posso modificar o valor. Consequentemente, se eu digo que esse sinal tem uma frequência, se esse sinal tem um período, tá? Ou seja, se esse sinal se repete de tanto em tanto tempo, é só naqueles instantes especiais que a mudança vai poder acontecer. Aí eu passo a ter de novo a noção de relógio. Em suma, né, pessoal? Deixa eu tentar mostrar aqui no DIDS para vocês. Tá? Tentar mostrar no DIDS aqui para vocês. Aqui eu não tenho relógio, né? Aqui eu não coloquei sinal de relógio. Deixa eu abrir um novo circuito aqui, só para eu conseguir exibir para vocês aqui. Eu vou pegar um flip-flop aqui prontinho, tá? Depois a gente vai, obviamente, estudar os circuitos, não resta a menor dúvida, tá? A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente a noção de clock, tá? Então agora eu vou ter um sinal, que é o meu sinal de clock. Aqui eu ainda vou ter que ter 2 sinais, tá? Depois a gente vai comentar todos eles, não se preocupe. Tá. Aqui eu quero só mostrar a noção de clock para você, se não era clara, vai se tornar bastante clara agora. Então aqui eu tenho os meus sinais.
tá? Sinal de clock aqui pode ser frequência, mas esse vai ser um sinal de clock com um período de 200 nanosegundos, né? Lembrando que a frequência é o inverso do período, né? Basta pegar o período e fazer o inverso. Depois nos temporizadores a gente vai discutir um pouquinho mais isso também, se isso não é claro para vocês, tá? E aqui eu vou ligar a saída aqui e a saída aqui é invertida, ok? Então, maravilha. Temos todos os nossos sinais ligados e o que eu quero mostrar na verdade com isso tudo é o diagrama temporal, tá? Então vou mostrar aqui o diagrama temporal e aqui então vocês têm a primeira noção de um sinal de clock, ou um sinal de relógio, né? Então um sinal de relógio, pessoal, é um sinal que ele se repete, é uma onda quadrada aqui, né? Então é uma onda onde a gente tá percebendo um padrão de repetição da onda, perfeito? Período do sinal de clock é o intervalo de tempo onde ele passa a se repetir, né? Então, se vocês pegarem aqui de 0, que ele iniciou aqui em 200 nano, né? E verificarem quando ele volta a ter assumir o valor 0 de novo, em 400 nano, a gente tem então um período total, né? Que é o intervalo de tempo para ele voltar a se repetir de 200 nanosegundos. Perfeito? Como a frequência é o inverso do período, se vocês pegarem 1 dividido por 200 nanosegundos, vocês vão ter 5 MHz. Tá? Então, esse nosso circuito trabalharia com um clock de 5 MHz. Né? Vocês estão habituados a verem frequências hoje em dia de operação muito maiores que essas daqui, óbvio, tá? Mas a gente está vendo circuitos mais simples inicialmente, né? Vocês escutam falar hoje em gigahertz, né? Mas aqui a gente está trabalhando aqui só com 5 MHz, que já é um bom início, tá? O que significa o flip-flop? O flip-flop aqui ele só vai poder mudar de valor num certo intervalo de tempo. Ou na borda que a gente chama borda de subida, que é a transição do nível baixo para o nível alto do relógio. Então esse 1 aqui seria a borda de subida, tá? Ou na borda que a gente chama borda de descida, que é a transição aqui de 1 para 0, que seria aqui nos 200 nanosegundos. E como o meu clock vai se repetir, vai ter determinados instantes ao longo do tempo onde o meu circuito vai poder mudar de valor. Digamos aqui seja a borda de subida, né? Meus flip-flops só vão poder mudar de valor aqui no instante 1, no 2, no 3, no 4, no 5. Nos demais períodos de tempo, eles vão manter os seus valores armazenados e não vão sofrer alterações. O que isso significa na prática, né, pessoal? Por que isso é importante? Porque eu passo a ter agora circuitos cujo comportamento deles é regulado por um sinal específico, que é justamente o sinal de clock. Perfeito? Vamos pegar isso daí, óbvio que eu estou exagerando aqui, tá? Não é esse exemplo, depois a gente até pode construir algo do tipo, tá? Vou exagerar. Mas vamos pensar num relógio, né? Um cronômetro, tá? Se eu tenho um circuito onde o meu circuito só pode modificar de valor a cada 1 segundo, significa que eu consigo construir um cronômetro que conta a passagem de tempo a cada segundo, perfeito? Então eu consigo agora montar circuitos que anteriormente não eram possíveis de serem montados. Por quê? Porque num circuito combinacional, o circuito combinacional ele tem uma tabela verdade, nessa tabela verdade dele, se as entradas têm um valor fixo, a saída nunca muda de valor. Num circuito sequencial agora, se eu mantenho todas as entradas com valor fixo, mas eu tenho agora um sinal de clock que está mudando de valor periodicamente, então esse meu circuito com as entradas com o mesmo valor, exceto o clock, que muda, ele vai conseguir produzir mudanças nas saídas, tá? Então eu vou conseguir produzir uma nova categoria de circuitos, tá? Com esse conceito de clock, ok? Para ficar mais evidente a diferença entre o sinal de clock e o sinal de flip-flop, pessoal, a gente pode ver esse diagraminha aqui que vocês estão observando, tá? Então eu poderia chamar isso daqui tanto de enable quanto de clock, tá? Não tem problema nenhum, tá? O que eu estou fazendo aqui? Vocês estão vendo que eu estou produzindo mudanças nas entradas aqui propositalmente para que vocês consigam enxergar a diferença do latch pro flip-flop. O nosso latch aqui tem o enable ativo alto, ou seja, quando o enable aqui está em 1, conforme a mudança da entrada ele vai mudar a saída, que é o que vocês estão vendo aqui na representação do latch, né? Enable em 1, entrada mudou de valor, valor armazenado trocou, tá? Olhem o latch. O latch aqui,
E nesse caso aqui, olhem o let não, perdão, olhem o flip-flop. E nesse caso o nosso flip-flop é ativo aqui pela borda de descida. Tá? Então vocês têm que olhar aqui a transição do clock de 1 para 0. O que, que ele faz? Basicamente o flip-flop, quando acontecer a mudança do sinal de clock de 1 para 0, eu vou observar o valor da entrada imediatamente anterior, mas assim, eu estou falando de 1 nanosegundo, tá? Poucos nanosegundos. Antes da mudança do sinal de clock de 1 para 0, vou pegar o valor da entrada e vou passar a armazenar aquele valor. Então olhem aqui, nessa primeira mudança aqui, tá? Nesse pulso 1. Quando o meu clock aqui mudou de 1 para 0, se eu observar o valor da entrada, a entrada tinha valor 1. Consequentemente, o meu flip-flop passou a armazenar o valor 1. Vamos olhar agora no pulso 2 aqui, ó. Pulso 2, né? Transitou de 1 para 0. Qual é o valor da entrada? 0. O que meu flip-flop passou a armazenar? 0. E assim segue a operação, tá? Então, o que vocês estão observando nessa situação aqui de operação, né, pessoal? Justamente o fato que enquanto o let consegue trocar de valor várias vezes, tá? Basta que o enable esteja em nível alto, o meu flip-flop não. O meu flip-flop agora tem um comportamento ditado por um ritmo, que é o ritmo dado pelo sinal de clock. Ok? Existem 3 tipos clássicos de estudo, tá, para flip-flops, tá? Que são os flip-flops tipo D, JK e tipo T. Eu não vou abordar o tipo T, tá? Depois tem alguns exercícios que eu falo lá no tipo T, mas basicamente o tipo T é um JK com as entradas com valores invertidos, só isso, tá? O J1, o K0 sempre. Na verdade o J1, K1, perdão, tá? Ele trabalha como inversor, mas aí eu comento lá depois, tá? Além dos... A gente vai estudar só o tipo D e o tipo JK, então. E existiriam 2 tipos de circuitos, tá? Um circuito mais antigo, que eram os conhecidos flip-flops mestre-escravo, tá? Os flip-flops mestre-escravo, eles não são mais utilizados, tá? As características temporais deles de operação, elas são um pouquinho mais... um pouquinho piores, tá? Principalmente a questão de tempo de hold, o que prejudica a construção de circuitos que operam em altas frequências. Então a gente não vai trabalhar com eles, tá? A gente vai trabalhar com um segundo tipo de circuito. Não vou nem abordar o circuito mestre-escravo, mas vocês talvez encontrem na literatura, no livro. Acho que o livro recomendado para vocês do Floyd nem chega a falar do mestre-escravo, mas livros mais antigos vocês veriam o circuito mestre-escravo presente, tá? A gente vai trabalhar com os circuitos com detectores de borda, tá? Que são ligeiramente distintos. Então vamos primeiro ver como é que a gente constrói então o flip-flop tipo D, tá? Então, flip-flop tipo D é um dispositivo que armazena sincronamente. Então, cuidem de novo a palavra síncrono, né? Síncrono significa de acordo com o sinal do clock, tá? Então, um flip-flop tipo D armazena só naqueles instantes que o clock permite, tá? O valor da entrada D, ou seja, transfere a entrada D para a saída Q, tá? Somente na borda de acionamento do clock. A gente chama isso na borda de controle, acionamento ainda na borda de trigger do clock, tá? Quando o flip-flop é trigado, quando ele é acionado, tá? É um dispositivo bastante simples, né? De acordo com o valor da entrada eu armazeno que está presente ali, tá? E aí a gente vai ter 2 símbolos, tá, pessoal? Que a gente chama de flip-flop tipo D, sensível à borda de subida. Borda de subida, de novo, é a transição do clock de 0 para 1, tá? Que é esse símbolo aqui. E eu vou ter também o flip-flop tipo D sensível à borda de descida. Borda de descida sendo a transição de 1 para 0, de nível alto para nível baixo, tá? Notem que a diferença no símbolo é que no caso aqui na entrada do clock, né, que é esse triângulozinho, eu passo a ter ali uma bolinha representando aqui, lembrando a gente que a gente está trabalhando com a borda de descida efetivamente, tá? Termos de acionamento, tá, pessoal? O que modifica realmente é a borda, tá? O comportamento dele é o mesmo, só em relação da borda, mas eu vou apresentar as 2 tabelas para vocês, tá? A depender do datasheet que vocês usarem, tá, pessoal? Vão existir datasheets que eles vão apresentar a tabela verdade completa, que nem a que eu estou apresentando aqui para vocês inicialmente, tá? Essa é uma tabela que está apresentando, além dos valores do sinal do clock, as transições, tá? Normalmente a gente costuma, para simplificar, porque a gente sabe que o flip-flop só é acionado ou na borda de descida ou de subida, a gente até consegue eliminar a entrada de clock, tá? Mas por enquanto eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Quando o clock está em nível baixo ou quando o clock está em nível alto, o flip-flop não modifica
o seu comportamento. Ele fica inalterado. O valor que ele tinha armazenado se mantém. Perfeito? Quando a gente está na borda de descida, lembre-se que aqui eu estou falando uma borda de subida, né? Quando eu estou na borda de descida, ou seja, na transição de 1 para 0, também não importa a minha entrada D, eu mantenho o valor anteriormente armazenado. Mas quando eu estou na borda de subida, de novo, a transição de nível baixo para nível alto, aí sim, o meu valor armazenado passa a ser o valor que eu tinha na minha entrada D. Ou seja, se a entrada D é 0, eu vou resetar. Se a entrada D for 1, eu vou setar. Da mesma maneira, eu vou ter um flip-flop tipo D agora sensível à borda de descida, tá? E vocês vão ver que a tabela, na verdade, é essencialmente a mesma, tá? Só que agora eu não altero o meu comportamento para nível baixo, para nível alto e para borda de subida. Eu só modifico o meu comportamento do meu flip-flop quando acontece a borda de descida. Então, novamente, flip-flops sempre são dispositivos que só modificam o valor armazenado na borda de acionamento, seja essa borda de acionamento de subida ou de descida, ok? Lembrando desse fato, pessoal, a minha tabela poderia ser resumida dessa maneira, né? Se a minha entrada D for 0, o meu valor armazenado vai passar a ser 0. Se a minha entrada D for 1, meu valor armazenado vai passar a ser 1. É óbvio que essa modificação aqui, de novo, só vai acontecer na borda. Aí vocês têm que olhar o símbolo do flip-flop. Se for borda de subida ou se for borda de descida, ok? Flip-flops tipo JK, pessoal, eles são muito parecidos, tá, com os flip-flops tipo D. A diferença é que eles vão ter duas entradas, tá? Entrada J e entrada K, mas eles também são dispositivos sensíveis ou à borda de subida ou de descida, tá? O que é a diferença entre eles, né? O circuito, obviamente, tá? O circuito do flip-flop JK é um circuito genérico, tá? Basicamente o flip-flop tipo D a gente consegue construir a partir de um flip-flop JK, tá? E o flip-flop JK tem como vantagem o fato que em algumas montagens de circuito ele permite construções mais simples, tá? Ele resulta em circuitos com uma menor quantidade de portas lógicas adicionais. Ou seja, eu não vou precisar montar um circuito tão grande, eu não vou precisar usar tantas portas quanto eu precisaria se eu utilizasse o flip-flop tipo D. No resto aí da disciplina a gente vai observar justamente esse tipo de coisa acontecendo, tá? Precisamos ver a tabela verdade, né? Então aqui a gente passa a ter duas entradas. Notem de novo, para um flip-flop sensível à borda de subida, né? Notem que o nível baixo do clock, nível alto do clock e borda de descida, a gente despreza completamente as entradas, tá? Ou seja, o valor que estava armazenado mantém-se o mesmo. E aí, quando acontece a borda aqui de subida, eu vou ter que olhar o conjunto dos valores do J e do K, tá? Se o J for 0 e o K for 1, eu vou resetar. Se o J for 1 e o K for 0, eu vou setar. Porém, com J0 e K0, eu mantenho inalterado o valor que existia anteriormente. E com J1 e K1, eu inverto o valor que estava armazenado anteriormente. E é justamente essa característica de inversão aqui que vai tornar ele interessante, tá? Da mesma maneira, eu posso ter um flip-flop JK sensível à borda de descida, tá? Onde nesse caso só vai se observar os valores do J e K, que são os mesmos, né, o mesmo comportamento anterior, quando acontecer a borda de descida, no caso, do nosso flip-flop, tá? A gente pode resumir isso numa tabela mais simples, lembrando que a gente, de novo, tem o flip-flop editado pela borda, né, pelo comportamento da borda. A gente pode resumir nessa tabela a verdade mais simples, onde J0, K0 a gente mantém o mesmo valor anterior, J0, K1 a gente reseta, J1, K0 a gente seta, J1, K1 a gente reseta, tá? Eu sugiro, pessoal, que a tabela verdade do JK e do flip-flop tipo D, vocês mantenham ela numa folha de consulta aí para vocês, tá? Para vocês fazerem os exercícios que vão vir com esses caras posteriormente, tá? Nessa primeira videoaula aqui para vocês, eu só vou finalizar aqui uma visão geral do circuito, tá? E aí depois a gente vai ver no próximo vídeo, eu vou abordar as entradas assíncronas. Que é para não ficar tão longo assim, já tá meio longo o nosso vídeo, mas basicamente, né? Eu tinha dito para vocês que os flip-flops nós tínhamos dois tipos de circuito, o circuito mestre-escravo e o circuito com detector de borda. E justamente, né, o que vem a ser o detector de transição, tá?
Um circuito detector de transição é um circuito desse tipo, tá, pessoal? Onde basicamente eu tenho sinal de clock, um inversor, uma porta não E e um outro inversor. Notem que o que eu estou usando para esse circuito, tá? Basicamente eu estou construindo esse circuito usando o fato que cada uma dessas portas tem um delay, ok? E em razão do delay, quando acontecer ou uma borda de subida ou uma borda de descida, esse meu circuito detector de transição vai produzir um pulso de curta duração ao redor da borda do meu sinal, tá? Que a gente pode ver aqui essencialmente no diagrama que está sendo apresentado para vocês. Olhem só. O sinal de clock aqui está transitando de 0 para 1. Então esse meu circuito aqui é um detector de transição de borda de subida, tá? Em razão da transição de 0 para 1 e deste circuito que vocês estão vendo aqui, a gente pode até botar depois ele no DITS, havendo curiosidade, tá? O que vai acontecer, né? Esse primeiro inversor vai gerar uma versão do sinal de clock com um atraso, por exemplo, de 10 nanosegundos. Então aqui eu vou ter o mesmo sinal de clock, porém nessa primeira entrada aqui, o meu sinal de clock vai ter um atraso em relação ao sinal de clock anterior. Consequentemente, a gente vai observar justamente digamos assim, a geração desse pulso aqui, tá? Na verdade, eu acho que é melhor a gente mostrar isso daqui de uma vez, que fica mais claro. A gente vai ter que fazer um diagrama temporal, né? Mas fica mais claro aqui para vocês notarem. Então, vou botar aqui um inversor, uma porta não E. Aí tanto faz se é borda de subida ou de descida, tá? Vamos fazer o mesmo circuito anterior ali para vocês verem. E aqui, pessoal, eu vou tentar aqui mostrar para vocês as saídas parciais, tá? CLK atrasado. Deixa eu ver aqui só um segundinho. CLK atrasado. De novo, por que CLK atrasado, né? Porque essa porta inversora aqui vai ter um atraso, né? Certo? Então ali eu vou ter o CLK e o CLK atrasado. Então, vamos dar um nome aqui para esse primeiro cara, CLK. Ok? E aí aqui não interessa que eu só estou criando um inversor. O que interessa são esses circuitinhos aqui. Mas eu vou botar igual uma saída para vocês conseguirem observar ali aquilo ali, tá? YN e o Y. Tá? Ok. Então vamos gerar aqui o nosso diagrama temporal. Tá? E aí, só para eu fazer igual que está na lâmina de vocês, é a transição de 0 para 1, tá? Ele é nível, tinha me esquecido que era nível alto, né? Então vamos gerar aqui um nível alto, nível baixo, nível alto para vocês verem o que vai acontecer, tá? E tudo de novo é uma questão de atrasos, né, pessoal? Então vamos lá, vamos dar zoom para vocês observarem o que está acontecendo aqui no nosso sinal, né? Então dando zoom aqui no DITS, né? De novo. Tá aqui a transição do sinal de clock, né? O meu clock foi de 0 para 1, tá? Então vamos lembrar aqui o nosso circuito. Clock foi de 0 para 1. Lembrem-se que o clock atrasado é o clock invertido. Então vocês podem observar que enquanto o clock foi de 0 para 1, o sinal clock atrasado, que está aqui embaixo, foi de 1 para 0. Só que isso, pessoal, está acontecendo com um certo atraso. Então vou tentar aqui dar mais destaque ao atraso, né? Por que com um certo atraso? Porque a minha porta inversora não é instantânea. E esses dois sinais, tanto o sinal de clock quanto o sinal clock atrasado, ambos estão entrando na porta não E. Perfeito? Então vamos pensar o que está acontecendo aqui com a não E. Aqui eu tenho 1 vezes 1, que dá 1, que invertido dá 0. Perfeito? Então, 1 vezes 1 invertido me gera o 0. Mas por que não está sendo instantâneo? Porque a porta não E também tem atraso. Perfeito? Então, esse 1 vezes 1 aqui que eu estou destacando aqui, produz esse 0. Só que logo em seguida,
eu passo a ter na entrada da porta não E o valor 1 vezes 0. E 1 vezes 0 dá 0, que invertido volta a produzir o 1. Então vocês notam que esse circuito me produz, a partir da transição de 0 para 1, um pulso de curta duração. Né? Se vocês forem ver, esse pulso aqui tem poucos nanosegundos. Tá? E é justamente por ter poucos nanosegundos que somente nessa janela de tempo que o flip-flop vai poder trocar de valor. Que eu consigo então criar uma produção de ritmo. Aí vocês poderiam me alegar: ah, mas nessa janela de tempo, se a entrada mudar de valor, o flip-flop vai poder mudar de valor. Sim, porém a gente vai ver nas especificações dos flip-flops que a mudança de valor do flip-flop, a mudança na entrada de um flip-flop, ela tem que respeitar certas características de tempo, tá? Justamente para evitar esse tipo de confusão, ok? Então a gente viu aqui então o que é o nosso circuito detector de borda, ok? Pessoal, em seguida a gente teria os circuitos aqui, tá? O circuito do flip-flop tipo D. Eu vou abordar o flip-flop tipo D, que ele é um pouquinho mais simples. O JK exige uma discussão maior, tá? E vou parar antes de entrar no JK esse vídeo, tá? Então, flip-flop tipo D, gente, é construído a partir de um latch tipo D, tá? Só que ao invés de eu ligar o enable diretamente lá na porta G3 e G4, eu ligo agora o que eu não chamo mais de enable, eu passo a chamar de clock, né? Eu ligo o clock naquele meu circuito detector de borda e ligo o meu circuito detector de borda no restante lá do meu latch. E aí eu transformo o meu latch então num flip-flop. Então vocês veem aqui de novo, um flip-flop nada mais é do que um circuito, uma evolução do circuito do latch. Isso significa que a gente sempre vai usar flip-flop? Não. O uso do flip-flop vai depender essencialmente, pessoal, da aplicação que a gente está analisando. Tá? Em várias aplicações a gente quer usar o latch em razão do comportamento do latch. Tá? Então nem sempre vocês vão querer usar flip-flops, ok? Eu vou parar essa nossa videoaula por aqui, tá? Por hoje. Eu devo postar a videoaula seguinte em seguida, tá? Mas eu vou dividir em 2 tópicos aqui para não ficar tão pesado para vocês acompanharem, ok?